Bom dia, pessoal. Estamos aqui agora dando seguimento à leitura, tá? Agora eu gostaria de dar seguimento à leitura do Evangelho de João. E aqui a leitura nos trata o seguinte. Aqui é João capítulo 6, tá? Versículo 22. Tá? Então vamos dar seguimento aqui o que o Mestre Jesus, tá? Vamos prestar atenção naquilo que ele nos diz, tá bom? Então aqui é a parte do Evangelho de João capítulo 6 para nós dar o seguimento. João 6, versículo 22. No dia seguinte, da multidão que permanecera no outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E respondeu-lhes Jesus desta forma: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Olha só que palavra. Disseram-lhe então: o que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Jesus então lhes respondeu: a obra de Deus é que creias naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu a comer. Entre aspas, está escrito. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus então lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não creis. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim,
Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele acredita, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora: eu desci do céu? Jesus lhe respondeu: não murmurem vocês nos seus corações. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem do Pai é que viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo inteiro. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos da sua carne para comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permanecerei neles. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando nas sinagogas em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura. Quem pode suportá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto por acaso vos escandaliza? Então o que será de quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. A palavra que vos digo, ela é espírito, ela é vida. Alguns de vós, porém, não acreditam. Jesus sabia com efeitos desde o princípio quais os que não iriam acreditar nele e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim
se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Queridos irmãos, olha só como começa essa palavra maravilhosa que nos dá acesso ao conhecimento, ao discernimento, ao ensinamento do Mestre Yeshua, ou seja, Jesus. Essa palavra registrada no Evangelho de João, a qual foi lida agora, ela nos dá a percepção clara de tudo que está acontecendo nesse exato momento. Esse exato momento dá testemunho daquilo que foi dito há 2000 anos atrás pelo Mestre Jesus. Aqui ele fala do Filho do Homem. Algumas pessoas puxam esse Filho do Homem como sendo o próprio Jesus. Na minha teoria, Jesus ele é o Filho do Homem porque ele nasceu como Filho do Homem, descendente de Maria. Mas ele também era o Filho do Deus vivo. Então ele já era gerado antes mesmo de Abraão ter sido, de Adão ter sido, Jesus já era. Então é diferente um pouco daquele que será o Filho do Homem, que será esse Messias de agora. Que será o filho de um homem comum, de uma mulher comum, sendo filho do homem. Chegou agora a hora desse Filho do Homem se manifestar. Então, se esse Filho do Homem se alimentar de Jesus, ele está dizendo aqui, se ele se alimentar de mim, então é isso que ele espera. Jesus, ele todo o tempo ele sabia que ele veio para falar muita coisa, mas as pessoas não compreenderiam ao todo essa palavra, a todo tudo que ele veio ensinar, eles não compreenderiam, porque não tinha que ter um tempo para as pessoas absorverem esse entendimento e essa mensagem crescer entre os povos e ser anunciado entre os povos, para que então viesse o fim. O fim é o quê? O fim é o fim daquele sistema que estava se vivendo até então, porque agora vai estar próximo o sistema do reino de Deus sobre a face da terra. 2000 anos se passou esperando, aguardando esse reino, aguardando essa mensagem se cumprir. Só que agora, pela vontade do Pai, porque o Pai é que enviará esse pão é o pão da vida, esteve com Jesus esse pão da vida. E agora esse pão da vida estará com esse Consolador. Porque o pão da vida aqui é o alimento, é a verdade que está sendo dita, foi dita por João, por Jesus. Naquele momento, o pão da vida era o que saía da boca de Jesus. Já não era mais o maná que um dia alimentou o povo no deserto, que fortaleceu o povo na fé em Od Revoré. Tá? Porque o maná fortaleceu o povo na fé em Od Revoré, que é o Pai. Jesus, quando habitou um corpo humano, né, filho de Maria e filho do Deus vivo, ali o pão da vida era o que saía da boca dele. Quem comia dele, da carne e do sangue, ou seja, quem se alimentava do conhecimento da pessoa física de Jesus, ou seja, da mensagem que ele nos deixou. Quem se alimentar dessa mensagem, quem entender essa mensagem, tem a vida eterna, porque vai compreender o que é a vida eterna. Vai entender, qual é que é de Jesus? O que é que Jesus está querendo ensinar aí? O que Jesus está nos ensinando? E ele vai procurar entender o que Jesus está ensinando, e ele vai entender que o que ele está ensinando é algo que dá condições a ele de viver eternamente, de ter consciência dessa eternidade. Lembra que eu falei que nós somos eternos? E de fato, nós somos eternos. Nós somos eternos. Mas a nossa natureza física, ela é feita por um período de tempo. Nosso sangue e a nossa carne não são eternos e não entrarão no reino dos céus um dia. Mas no reino de Deus, sim, nós iremos viver esse reino aqui por 1000 anos. E ele precisa ser proclamado, porque ele precisa suprimir essa política velha e antiga de opressão, do homem oprimindo o próprio homem, de o homem não deixar o lugar à mesa ao próprio Criador, ao próprio Filho do Criador, ao próprio Consolador, ao próprio Elias que há de vir antes do Consolador. Então, é preciso que a gente acolha essas pessoas ao redor da nossa mesa e nós nos alimente com eles para entendermos o tempo que estamos vivendo agora. Porque agora é o tempo do reino.
Lindo, maravilhoso, os templos, as catedrais, as construções, maravilhoso, tudo isso é lindo demais para a gente ver o quanto o gênio humano é maravilhoso. Mas agora é o tempo de nós proclamarmos esse reino, ocupar esses lugares, ocupar esses templos, ocupar essas sinagogas, ocupar esses prédios públicos, ocupar toda essa sociedade com o pão da vida sendo servido para nós na nossa mesa. Ou seja, usufruindo e vivendo o conhecimento deste reino, fazendo esse reino acontecer, fazendo com que essa política do reino, de fato, ela prevaleça, ela suprima essas outras políticas, que a gente possa ocupar os CTGs, que a gente possa ocupar as catedrais, que a gente possa ocupar os prédios públicos, que a gente possa ocupar as grandes sinagogas, as grandes catedrais religiosas, para que esse reino se manifeste. Já não é mais para ocupar esses tempos, para ficar lá levantando a mão, fazendo dancinha, dando glória a Deus e tal, desta forma. Não. É nós entendermos que nós temos funções sociais aqui na Terra. Nós temos obrigações. Eu sei que é difícil, porque sempre temos o ímpeto de julgar o nosso próximo e sermos julgados por ele. Até o passo que nós entendemos que o pão da vida, nós temos que se alimentar dele. Porque quando nós conhecemos a mensagem e compreendemos que nós somos eternos, compreendemos que isso aqui é só um período, compreendemos que nós estamos aqui para construir o reino, que é muito mais gratificante, que é muito mais prazeroso nós compartilharmos juntos esse reino. Viver esse reino, fazer ele acontecer do jeito que a gente puder. Nós temos que construir junto. Não foi dito que seria fácil, não está tudo pronto. Ele foi anunciado, hoje ele está sendo proclamado, e em breve ele será totalmente ocupado por ele, a face da terra. Porque a palavra não pode voltar vazia. Eu não acredito que a palavra que está escrita, as coisas que nos foram deixadas, volte vazia. Eu não acredito. Eu acredito que a mensagem do que está escrito, ela tem que surtir efeito, ela tem que se cumprir. Nós é que muitas vezes, não, por estarmos assim desatentos e com falta de conhecimento, nós acabamos deixando passar o tempo. As coisas passam, às vezes, e a gente não percebe. Mas Deus, Ele é invencível. As coisas que Ele disse, as coisas que Ele estabeleceu, o homem pode espernear, o homem pode lutar, o homem pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, pode se revoltar, pode fazer o que quiser. Mas perante a vontade de Deus, que é a verdade, que é o poder da palavra da verdade, que é a justiça, que é o direito, que são as coisas que são valores, que são inerentes a Deus e a nós, que somos filhos de Deus. Desculpe, me engasguei aqui. Uma poeirinha, ou sei lá se era um bichinho. Mas tudo bem. Entende? É isso aí. Então eu peço força para que a gente possa compreender não só o que está escrito aqui, não só o que nos testifica do reino, o que testifica daquilo que temos que fazer, mas fazer realmente isso acontecer. Quer ver então? Vamos dar o seguimento à leitura. E aqui Jesus diz assim, ó: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por vontade própria. Mas ele segue e diz assim, ó: ele segue e diz assim, ó: então, olha esse ensinamento assim, irmão. Presta bem atenção no que Jesus deixou como ensinamento, isso aqui é muito importante. Jesus diz assim, ó:
Em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque encontrastes o pão e saciastes. Ou seja, muitas pessoas hoje, elas procuram Jesus não para se aborrecer a si mesmo quando ele pede para mudar algumas atitudes, para fazer a coisa certa, sabe? Eles procuram Jesus às vezes para poder ter riqueza, de fortunas, enfim, viver uma vida enclausurada ali, encerrada, com medo, se protegendo do ladrão, se protegendo da maldade humana. Se seria tão fácil, era só ele mudar a atitude dele, não precisaria se preocupar com nada disso. Era só ele entender a missão dele, é compartilhar, não é viver nada disso. Nós não temos que viver essa miséria que estamos vivendo. Essa é a realidade. Porque nós vivemos a miséria que vivemos no mundo porque nós aprendemos a ser egoístas, porque nós achamos que a nossa recompensa é só esse mundo material. É coisas materiais, é fortunas, é riquezas, é coisas materiais. Isso faz parte, com certeza, Deus criou isso para nós. Mas enquanto nós não entendermos que o alimento verdadeiro, que a verdadeira busca por Jesus é para que a gente tenha isso que ele está dizendo aqui, ó. Nós devemos trabalhar não pelo alimento que se perde. Então o nosso trabalho diário na nossa vida, nesse planeta aqui, nesse plano, é trabalhar pelo reino de Deus, que são valores que se perpetuam para sempre. Não trabalhar aqui usando até às vezes a palavra de Deus, ou a palavra do reino de Deus, as mensagens do reino de Deus, para acumular riqueza. Não, é fazer o reino acontecer. Isso é trabalhar por coisas que vão permanecer para sempre. Que é a condição e a possibilidade de viver eternamente. Porque aquele que não viver aqui nesse plano, não buscar fazer nesse plano, se arrepender dos pecados, se arrepender de tudo, pedir perdão, se humilhar, se tiver que se humilhar. Porque às vezes tem gente que faz tanta maldade no mundo que ela precisa se humilhar. Ela precisa se quebrantar, porque no momento que ela se quebranta, ela chora perante o Senhor, diante do Espírito, ela se liberta. Ali acontece um processo de libertação, de reversão da alma, ou seja, de percepção alterada. Ele percebe, e aquilo ali é uma grande chance para ele conseguir a salvação da vida eterna dele. Entendeu? Se ele não se apegar àquilo ali, pode perder até a vida eterna. Porque Deus pode nos cancelar se ele quiser. Né? Deus pode. Deus pode que a gente a gente se perca até na lembrança, que ninguém nunca mais se lembra da gente. Mas ele também pode fazer com que a gente seja lembrado eternamente. Olha aí, ó, João Batista, Elias, Moisés, Jesus, Abraão, Isaac, Davi. São lembrados até hoje por serem homens de Deus, por a história deles com Deus. Então é isso. E eles estão na eternidade. Agora, claro, não se sabe a situação de que cada um se encontra. Pode que, né, tomara que não, pode que a alma do rei Davi esteja vagando aqui pela terra. Ainda perdida? Pode. Esperando esse Messias? Pode. E pode que quando esse Messias vier agora, pode que ele consiga alcançar até os mortos, como está escrito. E ele, né, convencerá os vivos e os mortos. Então veja bem, então tudo são mistérios da palavra. Mas vamos supor que Davi, por mais que ele tenha sido rei, tenha sido abençoado, tenha vencendo 1000, vencido 10.000, por mais que ele tenha sido um grande rei, ele pode, por alguma atitude dele, Deus até ter perdoado. Mas ele não pode estar ainda na presença porque ele está ainda aqui. Pode que no dia do juízo, como para Deus tudo é possível, ele ressuscite ele para a vida eterna, já que ele está nas regiões dos mortos. Ou seja, não está na presença de Deus. Pode, tudo é possível. Então, assim, nós estamos abertos a conhecer a verdade e entender que nós não podemos definir a Deus, mas nós podemos vir buscar cada dia na fonte um pouco mais do entendimento e da compreensão do que Deus significa, do que significa tudo isso que ele deixou escrito, tá? Por inspiração. E aqui ele segue dizendo: trabalhe pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Então o Filho do Homem, lembra que eu falei sobre o Filho do Homem, que na minha teoria, eu não acredito que quando Jesus falava do Filho do Homem, ele estava falando dele mesmo, porque seria uma coisa meio confusa. Tu imagina Deus que é perfeito e santo fazer confusão daquilo que ele mesmo fala. Como pode o Filho de Deus vivo, ou seja, aquele que é Filho de Deus vivo e Filho do Homem, Filho do Deus vivo, como foi dito por Pedro,
como poderia esse filho de Deus vivo fazer contradição em dele mesmo? Falar dele na terceira pessoa? Não faria muito sentido isso, não é? Parece que ele está falando desse que ele anuncia que viria um dia, que é o outro Consolador. Parece ser a mesma pessoa. Então esse é o pão da vida, esse é o que vai trazer o pão, o alimento no tempo oportuno. Lembra que ele disse, quem será o escravo fiel e discreto que dará o verdadeiro alimento no tempo oportuno? Lembra que Yeshua fala isso em algum momento do Evangelho? Está registrado lá, em algum momento? E ele pergunta aos seus discípulos, quem será? Do nada ele surpreende os seus discípulos. Ele está falando ali do Filho do Homem, está falando com certeza, ensinando a respeito dele, falando aquilo que ele tinha para falar, aquilo que ele tinha acesso para falar, aquilo que ele poderia falar, porque ele também disse para os seus discípulos, olha, nem eu e nem os anjos do Pai sabem o dia do reino, que vai ser proclamado o reino, somente o Pai. E quando Jesus fala isso, intrinsecamente ele está falando de que também não sabe quem vai ser esse rei que vai vir para reinar, porque vai ser um rei. Lembra que existiram reis antes de Jesus ter nascido, né? E lembra que o próprio Jesus, o povo quis colocar como rei. Mas ele não reinou. Na prática, ele não reinou em Israel. Ele reina no céu. Porque tem dito sobre ele que quando ele subiu, depois de tudo que ele suportou, foi entregue a ele o reino dos céus. O Pai entregou tudo ao Filho. Então hoje, Yeshua, o Messias, filho de Maria, ele reina no céu. Mas ele disse que um dia o reino viria, e que ele não saberia quando viria, e nem tampouco quem seria o escravo fiel e discreto. Que no meu ponto de vista, na minha teoria, é o mesmo Consolador, é o mesmo Paráclito, é o mesmo justo, é o mesmo escravo fiel e discreto, e é o mesmo Messias do povo judeu, que vai vir agora e vai reunir 12 mil de cada tribo, 144 mil judeus, que estão espalhados pelo mundo inteiro. Irão colaborar com a proclamação deste reino, ou seja, deste governo, que será milenar. Ele só vai durar 1000 anos. Se esse reino começar e for proclamado hoje, conta de hoje para frente só 1000 anos. 1000 anos que esse reino vai prevalecer e ele vai vencer. Até agora ele tem avançado, ó. Lembra que está escrito? E ele avança sem parar? O reino avança sem parar. Até então ele tem avançado. Mas agora, quando ele for proclamado, ele irá vencer todos os outros reinos e todos os outros governantes virão a ele, a esse rei, a este governante, a este governo, e pedirão a ele conselhos. Diz que todos pedirão conselhos. Tá vendo tamanha sabedoria que Deus vai dar para esse ungido, para este Consolador? Lembra que está escrito na palavra que diz que Salomão foi um homem muito sábio? E aí, Jesus disse que antes de Salomão, ele era. Então tu imagina, antes de Salomão existir, Jesus já estava com o Pai. E este Ruá, este Espírito Santo, também. Então, provavelmente, quando esse Espírito Santo entra na jogada, quando ele entra numa situação, ele tem poder de mudar tudo, cara. Ele tem o poder de alterar tudo, de inverter todas as coisas. Ou seja, vai cumprir o que está escrito, que o próprio mestre falou. E ele confundirá os sábios desse século. Então veja bem, olha só, quanta sabedoria tem aí. Quanta coisa tem aí para nós desvendar, para nós buscar, entender e compreender. Então, é com isso que nós temos que lutar. Nós temos que se alimentar com aquele pão que nos conduz à vida eterna, que são as atitudes, que são fazer a coisa que tem que ser feita, não ficar ali fazendo pantomilha, ficar assim, não, isso aí não, isso aí não. É claro que a palavra diz que nós dançamos no Espírito. Sim, dançar no Espírito é se alegrar, é uma coisa assim, não é ficar ensaiando esse tipo de coisa. Não é nada ensaiado. As coisas são naturais. Então a naturalidade agora... Então preparem vosso coração, pode até ficar dizendo que eu tô, né? Pode falar o que vocês quiserem a meu respeito.
Nós somos livres para isso. Só peço que tenham uma educação e respeito na hora de comentar, porque isso aqui eu acredito que é algo para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Comentem, me ajudem. Vamos construir juntos isso aí. Se você está tendo acesso a esse vídeo, tá? Então é isso, ó. Vamos dar o seguimento aí para dar uma concluída. E aqui ele segue dizendo, ó. Trabalhar e não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Ou seja, até que venha, até chegar a hora da vida eterna. Até a vida eterna realmente. Que aí já não vai ser mais aqui, né? Mas já é eterna, porque nós somos eternos, aqui ou lá. Só que nós podemos usar essa liberdade que nos foi dada, o livre-arbítrio, nessa nossa eternidade, estando aqui hoje encarnados nesse plano, nessa terra, para fazer valer, né? Fazer valer, nós, tendo visto que nós somos eternos, nós fazemos aquilo que é correto, que é o que tem que ser feito. Mas nós podemos pôr a perder esse dom que nos foi dado da vida eterna. Tá? No sentido de estarmos na presença dele lá onde está sendo preparado esse lugar. Não quer dizer que nós vamos perder nossa eternidade e ficar eternamente sendo queimado e judiado no inferno. Não. Nós iremos simplesmente, a nossa eternidade nós vamos viver por aqui. Entendeu? Vamos ver assim, tipo, na costa terrestre, na costa de algum planeta, algum lugar, mas não lá no terceiro céu, onde está sendo preparado para que um dia todos nós que alcançamos esse padrão moral, psicológico, mental, espiritual, se alimentando da verdade, da palavra, do pão da vida, né? E fazendo aquilo que tem que ser feito, nós vamos usufruir. Nós vamos usufruir se nós vivermos alcançar esse padrão. Então aqui ele segue nos confirmando isso, ó. Trabalhai pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Então aqui é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu estou falando essas coisas, tá? E continue observando o que eu tenho dito até a vida eterna e até a vida do Filho do Homem. Porque aí ele vai falar de outras coisas, ou seja, do próprio reino. Do próprio reino. Porque quando nós estivermos lá vivendo o reino, é porque nós já vamos ter compreendido que nós somos eternos. É como se nós já tivéssemos, bom, agora eu sei que eu sou eterno, eu não preciso ludibriar o meu companheiro, eu não preciso enganar o meu companheiro, eu não preciso tirar do meu companheiro, porque nós podemos construir juntos, porque isso aqui é só um momento que nós vamos viver juntos, e nós vamos em 1000 anos construir o reino e viver esses valores do reino, e depois daqui seremos eternos lá com o Pai, né? Lá naquele lugar lá que dizem que é feito de ouro, cheio de ouro, que é muito lindo, que as ruas são feitas de cristais, as casas é cristal e ouro. Então tu imagina que lindeza deve ser. Imagina que lindeza deve ser. Tu imagina tu poder fazer uma casa, tu viver, tu andar na rua. Pô, imagina aqui, eu aqui no município de Piratini, sob a administração aqui do Márcio, eu reclamo todos os dias, não só pela administração dele, porque isso aqui tem sido há muito tempo assim. Mas isso não é questão de Márcio ou de não Márcio, a questão é de que a política do reino ainda não está no planeta, não tomou forma ainda. Porque quando a política toma forma, a palavra diz que tudo vai ser aplainado. Aplainado o caminho. Então vai ser tudo asfaltado que tem que ser, vai ser tudo liso, as estradas vão ser bem cuidadas, os caminhos vão ser bem cuidados, vão ser bem floridos, cheios de árvores de frutas. Cara, vai ser uma lindeza. Nós vamos construir esse reino aqui. Vai ser dessa forma. Mas lá onde está sendo preparado para nós, se nós conseguirmos esse padrão aqui, nós vamos merecer lá. Lá é tudo de cristal e de ouro. Tu imagina tu construir as suas ruas serem feitas de ouro, cara. De alguma forma, Deus vai usar o ouro de todos os planetas, sei lá como que ele vai pegar, nem que ele tenha que banhar só os meio-fio. Mas ele vai poder fazer, porque ele pode, ele é dono de tudo. Tu imagina as coisas serem feitas de cristais. Tu andar sobre cristais, sabe? Tu tá imerso aquilo tudo, aquelas coisas que tu não, sabe? Então, é isso que nós vamos usufruir para sempre lá. Mas nós temos responsabilidades aqui. É isso que tem que ficar bem claro. E é isso que o Messias, Jesus, está ensinando aquele povo lá e a todos nós. Quando ele diz assim, ó. Aqui, olha o que Jesus está dizendo. O mestre Jesus está dizendo. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, ou seja, aí Jesus está falando já do Pai, Yod Revoré. Pois Yod Revoré, o Pai,
o marcou com seu selo. Olha só que Deus fala de selo aqui, cara. Tá aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 em diante. Então veja bem o que Deus está dizendo aqui. Então ele está falando realmente desse que vai vir, que vai ser selado, porque o que acontece hoje nas igrejas? Eu vou falar um pouco do que eu conheço da congregação cristã, tá? E a católica também fala na linguagem dela, também fala a mesma coisa. Quando diz quem bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor que está falando é aquele que vai vir em nome de Jesus. Tá? Porque Jesus foi considerado Senhor e Rei. Tá? Ele, embora não tenha reinado, e não foi Senhor sobre todos, como Rei, ele foi, né? Ele é Senhor e Rei, porque ele está acima de todo nome. Tá, mas não é isso. É porque eu quero dizer o seguinte. Eu estou querendo dizer o seguinte aqui, ó. Na congregação, fala-se fala-se o selo da promessa. Eles consideram o selo da promessa quando a pessoa recebe uma unção e fala em outras línguas. Como muitas religiões falam nessas línguas que a gente não entende. Essa linguagem, tá? Beleza? Embora tenha sido nos ensinado há muito tempo atrás que não era para ficar rezando essas linguagens se não tivesse alguém que compreendesse a língua, né? Traduzisse. Então tá falando de falar uma linguagem mesmo, inglês, alemão, italiano, pá. Tá? Mas tudo bem. Presta bem atenção. Tem que botar o óculos. Me desculpe, mas tem que botar o óculos. Se eu tiro o óculos, não dá. Eles consideram o selo da promessa quando a pessoa é batizada no Espírito Santo. Eles falam que é o batismo do Espírito Santo. Mas, na verdade, na minha teoria, quando fala-se do selo da promessa, ou aquele que foi prometido, é o mesmo que Jesus está prometendo que virá. Mas Jesus está fazendo uma alusão que o Pai prometeu. Ele está dizendo que o Pai enviará, então ele é uma promessa. Jesus, há 2000 anos, quando está encarnado, falando para os seus discípulos, ele está ensinando aos seus discípulos o que ele sabia. E o que ele sabia é que tinha uma promessa do Pai, que o Pai enviaria em nome dele um dia um outro Consolador. Mas é claro que se Jesus não tivesse feito a parte dele, talvez o Pai não enviasse. Tá entendendo? Foi preciso Jesus fazer a parte dele, cara. E Jesus fez. Assim como Moisés também fez, assim como João Batista também fez, assim como Elias também fez, assim como Isaías também fez, assim como Eliseu fez, assim como Samuel fez, assim como Davi fez, sendo um rei, assim como Saul também fez, sendo um rei. Deus unge para que as pessoas tenham algum ofício, alguma coisa. Jesus foi ungido para anunciar a vinda do reino. Davi foi ungido para governar e unir as tribos de Israel. Saul foi ungido para ser o primeiro rei, mas não permaneceu porque a conduta dele não agradou a Deus. Deus saiu, tirou o espírito dele e botou em Davi. Ungiu Davi, né? E desungiu Saul. Tá, mas beleza. Então, assim, ó, é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma que Deus age. Então, hoje fala-se do selo da promessa como falar em línguas. Mas, na verdade, a promessa é que viria o Espírito Santo, cara. Nós vamos ver aqui agora, nos outros capítulos ali, quando fala que Deus promete a vinda de um outro Paráclito, do Espírito Santo. É prometido a vinda desse ser. Aí tu diz, mas como é que vai ser isso aí? Como é que vai se dar esse fato? Vai ser simples, meus irmãos. Vai chegar um momento oportuno agora, em qualquer momento, já está às portas, em que o próprio o próprio Pai, vai ungir nos dias de hoje alguém, cara. De todos que já ouviram do Evangelho, de todos que já ouviram de Jesus, Deus vai ungir alguém. Vai tornar aquele ali um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Jesus foi um Consolador. Porque Davi foi um Consolador. Porque Saul também foi um Consolador. Como assim? Davi consolou o povo, estando com o povo, dando vitórias de guerra ao povo, unindo o povo.
Jesus consolou o povo curando da miséria que eles estavam vivendo por conta do pecado que foi. Imagina, há 2000 anos, estavam bem pertinho de ter pecado contra Deus. Então, eles estavam colhendo todo aquele fruto, era miséria, era doença, era lepra, era opressão, era o povo sendo perseguido, destruído, o tempo, tudo. Jesus veio consolar o povo. Veio mostrar que Deus não tinha abandonado eles. Opa, ei, que tu é? Só um pouquinho. Tu tá querendo, tem certeza que vocês vão ficar contra Deus, que vocês vão abandonar? Se vocês seguissem em mim daqui pra frente vai ser cada vez pior. Mas os que me ouvirem, nós vamos ter chance de implantar o reino no futuro. E aí? Vocês querem? E aí teve alguns que quiseram, cara. E pagaram o preço. Pedro foi um. João foi outro. Judas foi um. Tiago foi outro. Paulo fez também a parte dele. Alguns ajudando, outros atrapalhando um pouquinho, mas fizeram. Tá entendendo? Tá entendendo o que é? Então as coisas vão evoluindo. E aí Jesus consolou dessa forma, fazendo que as pessoas conhecessem a verdade e curou muitos dali. Imagina quantos Jesus deve ter curado, cara. A palavra diz que não tem livros que suportassem na terra alguma biblioteca tantas obras se fossem escritas. Tu tá imaginando? Consegue perceber com essa inteligência aí que Deus te deu que Jesus fez muitas obras? Imagina quanta gente ele curou, cara. Quanto coração amargurado ele libertou. Quanta angústia ele tirou da pessoa, do coração. Quanta mágoa, quanta dor. Um abraço dele. Sabe o que é um abraço dele? Ele abraçar alguém assim e a pessoa ser curada. E simplesmente sentir o perfume de Jesus e Jesus abraçar ele assim. E aquela presença dele que alcançava não sei quantos quilômetros ao redor dele, aquela aura te abraçar, aquela energia, tu ficar envolvido naquela energia dele assim. E ele começar a transformar tuas células. Começar a reprogramar teus genoma. Começar a reprogramar os teus gametas. Começar a reprogramar e reconstruir teus óvulos ali se multiplicando. Tu já imaginou o que é isso? É ciência. É a tal ciência alta, tão alta que a gente não compreende ainda. Mas nós estamos em busca disso. Então veja bem, quanto maravilhoso é. Então o pão da vida é esse que foi selado e foi prometido. Vai chegar agora, em momento algum, agora, se revelar o pelotense. Se revelará o pelotense. Ele será pelotense. Já vou falando para vocês aqui. Eu tento segurar a onda, não revelar tudo, ir aos poucos, mas eu não consigo. Ele vai ser pelotense, acabou. Pode até estar em Piratini, pode até vir aqui para a primeira capital, porque aí tem a outra parte, que é a parte histórica, que tem que se fundir com a parte espiritual. Ou seja, ele é gaúcho, ele é cultural gaúcho, na primeira capital que ele vai se revelar. Tá ligado? Porque aqui conta a história de um povo aguerrido, um gaúcho que tinha tradições, que tinha uma cultura muito forte. Porque agora não vai ser na cultura judaica que ele vai vir. Lembra que Jesus veio como judeu e não reconheceram, cara. Tá? Mas ele também disse que quando o outro viesse, ninguém saberia de onde ele viria. Ele viria de algum lugar da terra. Mas ele disse que seria de um povo dentro de outro povo. Olha bem o que ele disse. Presta atenção, não deixa eu me esquecer. Ele diz isso. Que seria de um povo que estaria dentro de um outro povo. É daí que ele viria. Então ele sabe, porque ele poderia ter dito que seria um judeu, que nem foi dito a respeito dele. Porque a respeito dele foi dito que ele viria em Belém, seria numa vide, que seria lá em Israel, aquela região de Belém da Judéia, bibi. Tá ficando claro para vocês agora? E sem contar para vocês, deixar vocês mais confusos ainda, que eu já tô quase pirando, mas olha bem, cara. Aí tem algum amigo aqui, alguma pessoa amiga aqui que às vezes me joga isso na minha cara, mas eu tenho que falar, cara. Eu não posso deixar de falar. Vocês já pararam pra pensar? Eu tô tentando parar pra pensar e não consigo, cara. Porque eu entro em pavor, eu me apavoro. Quando eu olho, um dia eu me acordei, cara, com o meu sobrenome assim, sendo escrito ao contrário. E ali dizia em espanhol, Elias. Cara, eu fiquei doido. Quando Deus mostrou aquilo assim, cara, eu digo, tá, mas o que isso significa? E aí eu peguei pra caneta e peguei o lápis quando eu acordei e comecei a pegar e fiz o meu sobrenome. E fiz Canieles, com 2 L's.
E aí peguei em espanhol, que é a origem desse sobrenome. Em espanhol eu peguei e inverti as letras, como foi mostrado para mim. E eu peguei e fiz E, botei o L no lado. Ficou L. Aí depois dei um espacinho, botei outro E. Aí depois botei outro L. Aí botei o I. Aí botei o A. Aí botei o S. E aí ficou Elias. Aí eu peguei, olhei de novo aquilo, deu um baque no peito, uma coisa estranha. E eu peguei e li aquilo e ficou Elias. E aí eu entendi. Pô, cara, o pouco de espanhol que eu compreendo, que eu sei, que eu entendo, eu sei que isso aqui tá dizendo o Elias. Pô, cara, e aí eu fiz um link com a cultura judaica né, que eu sempre disse pra minha mãe, pra minha família, da minha origem. Eu contava das minhas origens, eu contava que a minha mãe diz, segundo a Betina, minha amiga, diz que a minha mãe conta que eu, quando era criança, eu disse que eu fui, né, disse que eu fui levado a Betina que me diz isso, né? Até vou perguntar pra minha mãe mesmo, que eu não me lembro disso aí, mas disse que eu voltei um dia dizendo que eu tinha entrado num lugar que era um lugar assim assado, que eram com botões, que eram coisas tecnológicas, que eram isso e aquilo, e que eu andei nesse lugar que era cheio de cores, e tipo, eu pirei, aí eu fiz um link de tudo isso, aí eu me lembrei, a cultura judaica, ela todo Shabat, toda sexta-feira, ao pôr do sol do Shabat, ela prepara, a mulher da casa prepara a janta, um jantar, pode ser o mais simples que for, mas ela prepara aquele momento. Desde cedo, ela prepara aquela comida, ela prepara aquela janta, ela prepara aquela mesa, até a hora máxima de que ela vai chegar ali e vai acender as velas do Shabat, vai fazer a oração do Shabat, e vai separar a mesa de honra do lugar de honra para Elias. Porque a cultura judaica diz que antes do ungido, que eles aguardam, que eles esperam, tem que vir o Elias. A qualquer momento eles esperam o Elias bater na porta, tic, 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 e eles no Shabat abrir, e Elias sentar na mesa com eles, esse Elias que tem que vir, e comer com eles no jantar, com certeza no Shabat, que é para isso que eles preparam a mesa e deixam aquele lugar para ele, porque diz que o Elias tem que vir antes desse ungido. Então, pessoal, eu não estou aqui para brincadeira. Não estou aqui para brincadeira. Peço a vocês que consultem a Deus e deixe Deus falar, deixe Deus mostrar para vocês. Deixe Deus mostrar algo, porque talvez eu não esteja conseguindo alcançar e compreender algo que talvez juntos a gente possa compreender. Tá bom? É isso. Gostaria de encerrar 40 e poucos minutos de vídeo. Queria agradecer. Eu gostaria de poder dizer assim a Deus, em nome de todos vocês que irão clicar nesse vídeo e que irão assistir até o final e que vão poder perceber nessa oração a presença desse Deus maravilhoso. E como é satisfatório, como satisfaz a alma da gente a gente poder achar o nosso caminho e saber que existem muitas promessas maravilhosas para o futuro da humanidade, que não é só veneno na lavoura, que não é só destruição e terremotos e guerras e nação contra nação, não é só fome e miséria nas nações, não é só muros de contenção, não é só grades de proteção, não é só cadeia cheia de pessoas coitadas que muitas vezes são vítimas dessa política humana, que não tem nada a ver com a política do reino de Deus. Então é isso, meus irmãos, meus amigos. Eu quero que Deus abençoe o coração de vocês, assim como eu quero que Ele abençoe o meu coração. Eu quero que a gente possa crescer no entendimento, no conhecimento, que é isso que eu estou fazendo, compartilhando com vocês, que é de graça. Mas eu também gostaria de lá na frente, alguns anos mais à frente, quando a gente estiver mais velhos, a gente poderia dizer assim, pô, eu colaborei com essa obra, eu colaborei com esse negócio, está até aí, está crescendo cada dia mais, está avançando essa obra que tem sido falada, esse reino, esses valores, essa política. E eu gostaria que vocês ajudassem. É isso. Mas eu não quero que vocês sofram. Eu quero que vocês se alegrem. Eu quero que vocês se rejubilem, que vocês se sintam satisfeitos
por ter chegado a vocês terem olhado essa mensagem, esse corte, ou seja o que for, e vocês terem feito a parte de vocês e continuarem fazendo, acreditando, até o dia que nós estaremos lá, andando em ruas de ouro, com calçadas de cristais, sabe, com cristais de ouro e pedras preciosas. Tá bom, irmãos? Muito obrigado. Muito obrigado, que essa chuva ela venha para refrescar a terra, que fazem 3 dias que chove. As pessoas estavam com medo do El Ninho. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão desabrigadas por conta desse sistema, que não conseguem alcançar, que não conseguem curar a terra, que não conseguem alimentar todas as pessoas, que não conseguem estruturar, sabe, dar, oferecer tudo aquilo que as pessoas precisam. Então a gente sabe que tem muita gente dormindo na rua, debaixo de marquises, debaixo de pontes, às vezes em calçadas. Então a gente pede que Deus ameniza essa chuva, mas refresca a terra. Faz tudo, Pai, mas cuida de todos e apura o teu reino de uma vez, para que esse teu reino se manifeste de uma vez, para que esse governante seja introduzido, entronizado no trono, para ser um rei, e ser o rei que governe toda a terra. Que seja em teu nome, que seja em nome de teu filho Yeshua, que seja para a honra e glória do Divino Espírito Santo, e para que as pessoas possam ser curadas, ser transformadas. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.